Bem-vindos ao Trás da Cena, o podcast onde o interior sobe ao palco. Aqui exploramos as histórias, as ideias e as vozes que dão vida à arte e cultura em Trás-os-Montes, dos bastidores à ação. Preparados para ver o que está por trás da cena? Bons. Não pensas para fazer um mortal ou assim? Não, só uma cambalhota para frente. Hoje a cena é de quem sabe que a cultura não é apenas espetáculo, é também pertença. Connosco está David Vaz, agente cultural, criador de encontros e memórias. Vamos descobrir um pouco sobre o que acontece por trás da produção do festival mais emblemático do Concelho de Bragança, o Festival do Honor e sobretudo da paixão por uma terra. Bem-vindo, David. Bem-vindo, Márcia. Olá. Tudo bem? Bem-vindo, então. O Festival do Honor concluiu este ano a sua 7ª edição e é muito mais do que programação, é já uma declaração de afeto ao território. Vamos para trás da cena do festival e gostaria que partilhasse um bocadinho connosco como surgiu esta ideia maravilhosa. Épica. Uma introdução tão bonita, até fico sem palavras. Estou preparado. Muito bem. É um bocadinho essa essência. O Festival do Honor, no fundo, é um festival que começou já pensado na altura, em 2017, por um grupo de jovens. Começou, no fundo, como algo que queria respeitar o território, mas fazer coisas diferentes e surgiu com um determinado enquadramento. Ele foi crescendo, nós fomos crescendo com eles, ou seja, também olhámos para esta ideia, para este desafio como também um crescimento pessoal, para aprender, para poder errar. Acho que qualquer projeto tem que ter esse pensamento, que são passos que nós vamos dando e caminhando, serão erros que nós vamos cometendo e coisas que vão correndo bem. Foram acontecendo mais coisas boas do que más, foram as coisas correndo melhor do que não. E chegámos aqui e pronto. E começou dessa maneira, com um grande respeito e com uma grande ligação ao território, que no fundo acho que é isso que lhe deu a alma que ele tem e que é isso que vamos também continuar a fazer. Então, era sempre aquele jovem com vontade de fazer, com as ideias. Proativo na tua atividade. Ou foi só naquele momento que, se calhar eu até gosto de fazer isto. Não foi só nesse momento. Sempre foi um bocado essa ideia, essa vontade e esse dinamismo. Sempre pertenci ao movimento associativo. Na universidade também fui presidente do núcleo de estudantes, pertenci à associação académica, sempre ligado à área da comunicação, que é a minha área base, a parte da escrita. Sempre bastante ligado a isso e no fundo fui descobrindo os meus gostos ao longo do tempo, à medida que fui lendo, que fui estudando, que fui vivendo, que fui tendo experiências e foi esse acumular que me trouxe onde estou agora e que com certeza daqui a uns tempos estarei noutra coisa completamente diferente, porque o caminho faz-se caminhando e vamos evoluindo todos os dias, ou seja, eu acho que eu não acredito que alguém seja completamente congelado. Não acredito que alguém, naquele determinado momento, é uma coisa e será aquela coisa durante toda a vida. Eu acho que é algo que a experiência que nós vamos acumulando vai nos transformando em coisas diferentes e isso aconteceu comigo. Isso é interessante. Eu posso dizer uma coisa aqui bastante pessoal, que quando eu fiz a minha licenciatura em comunicação e então eu pensei que ia ser jornalista. Ok. E então fiz o meu estágio na altura no Jornal do Jogo, acabei com uma excelente nota ao estágio e eu pensei realmente que ia ser jornalista desportivo e hoje não, e até estou noutro caminho, exatamente. Sim, eu acho que também é interessante o que partilhaste porque também quebra um pouco os pensamentos que lá atrás nos foram enraizando. Que talvez temos que estudar para ser só uma coisa e não, porque nós enquanto pessoa, lá está, se vamos crescendo também vamos transformando como pessoas, não somos a mesma pessoa que éramos aos 20 anos e como profissionais também, aquilo que vai surgindo na nossa vida também vai contribuindo para transformar, lá está. Na licenciatura tinhas uma ideia e a vida encaminhou-te para outra e estás aqui a dar cartas. Isso é. Por exemplo, há teóricos, como é o caso do Zygmunt Bauman, nascido na Polónia, que diz que escreveu uma obra que é a modernidade líquida. E a teoria que ele defende é que, no fundo, a modernidade, ou a nossa contemporaneidade, aquilo que nós somos, funciona quase como um líquido. Se estiver nestes copos, nestas canecas que são extremamente bonitas,
tem uma determinada forma. Se estiver num gobelet, tem outra forma completamente diferente e molda-se à circunstância em que está. Eu acredito que isso também acontece connosco, não apenas na cultura, mas em qualquer área da nossa vida que seja, que nós nos vamos moldando às circunstâncias que estava. Eu, se calhar, numa altura mais jovem da minha vida, em que, como tantos outros, era, e ainda sou, apaixonado por futebol, por essas coisas todas, eu se calhar pensei que o meu rumo seria por aquele gosto, mas a verdade é que à medida que fui tomando conhecimento com a cultura, o que fui tomando conhecimento com a comunicação, com outras áreas teóricas, fui acabando por me adaptar e por me aproximar. Claro que depois a vida profissional leva-nos para determinados sítios, mas nós continuamos a ter a nossa paixão e no nosso recato vamos continuando a fazer as nossas coisas. Exatamente. Eu nasci aqui em Bragança, mas os meus pais... Eras do Norte? De Rio do Norte, não, a curiosidade também é essa, é que eu também não sou do Rio do Norte. Também fui adotado. Queria reforçar aqui esta Exato, pergunta. exato. A aldeia da minha família é uma localidade aqui perto que se chama Aveleda. E então, meus pais têm lá uma casa, íamos lá passar fins de semana, alguma temporada, as férias e assim, e eles lá tínhamos uma tradição que são os caretos, as festas dos rapazes, e eu então participei também desde não muito jovem, que não se entra para lá de garoto, a partir de determinada idade só. Eu fui careto e participei na festa durante muitos anos. E eu vivia aquela festa, vivia essa festa e era careto durante a altura em que estive na universidade, por aquela altura. Durante todo o ano nós fazíamos as nossas coisas, mas quando era o mês de dezembro nós vivíamos a festa dos rapazes, a festa dos caretos. E no fundo eu sempre vivi aquilo e sempre dei aquilo como um dado adquirido, aquela tradição, o vestir o fato, o ouvir a gaita de foles, as rondas, e nós lá usamos uma coisa que são umas bexigas e que nós batemos nelas com as raparigas, batíamos, eu agora já não bato com elas em ninguém, mas batíamos com as bexigas nas raparigas, para mim aquilo era um ato, era uma festa. E quando comecei, mais tarde, comecei a ler determinados autores, como o Sebastião Peçanha, como o Benjamin Pereira, e me comecei a perceber daquilo que nós realmente estávamos a fazer. E quando nós estávamos a bater com uma bexiga de porco numa rapariga, eu se calhar agora estou a ser muito detalhado, mas... Não, está perfeito. A bater com uma bexiga de porco numa rapariga, eu comecei-me a perceber que aquilo, o que os estudiosos diziam, é que aquilo era um rito de fertilidade. Porque o porco é um animal muito fértil, que faz ninhadas de 10, 12, 14 animais, então eles faziam aquilo porque acreditavam mesmo que se lhe estava a passar alguma da fertilidade do animal à rapariga. E então, esse tipo de coisas, e perceber porque é que há uma série de rituais nas festas dos rapazes relacionadas com água e o que é que isso traz, porque é que se queimam os diabos, porque é que existe esta mística à volta do fogo, à medida que eu me fui apercebendo que este mundo rural, o que é que estes significados, o que é que está por trás de toda esta ruralidade e destas nossas tradições, quando me apercebi do que isso era, fiquei a apaixonar-me completamente diferente pelo território. E a origem do Festival do Nor acaba por acontecer dessa forma. Em 2016, eu fui mordomo dessa festa dos rapazes, e então para juntarmos algum dinheiro para a festa, surgiu a ideia de fazermos um festival, de fazermos alguma coisa assim, para conseguirmos juntar algum dinheiro para a festa. E fizemos acontecer, levámos o campeão mundial de secretos, na altura o DJ Bru, a tocar à aldeia. Eu não tinha memória de até ali termos um DJ assim numa aldeia, pelo menos com aquele renome. Pensámos em fazer uma coisa assim, e uma pessoa de Rio do Norte esteve lá na festa, e aproximou-se de mim, o José Preto, se ouvir isto, um abraço para ele. Hello, manda vir. Comenta aqui depois. E o Zé aproximou-se e disse que via naquilo imenso potencial e que Rio do Nor era um lugar perfeito para acontecer uma coisa semelhante e ofereceu-me um presente, que depois eu tive que lhe devolver, mas já comprei um para mim. Que foi um livro do Jorge Dias, que se chama Rio do Nor, Comunitarismo Agropastoril, que é um ensaio de 53, foi publicado em 53, sobre um retrato social, económico e em diversos setores, de um retrato fiel do que era Rio do Norte. E a quantidade de coisas que lá existe, símbolos que lá existiam, foram uma inspiração completa. E então surgiu aquela ideia de fazermos lá um festival, mas não um festival apenas onde nós coloquemos lá concertos ou coisas a acontecer, e está ali a acontecer por acontecer. Então criámos, em conjunto com um grupo de amigos que partilha desta visão das coisas,
criámos um evento e um festival para ali, que faz sentido ali, não faz sentido em mais lado nenhum. A programação do primeiro festival para aquela que é hoje tem muitas diferenças. Por exemplo, para vos falar de um tópico, a ronda cultural das Adegas que acontece ali, tem significado ali porquê? Porque já naquela altura em que o Jorge Dias escreveu, era tradicional ali acontecerem rondas, como acontecem em muitas outras aldeias, com o gaiteiro, pelas diferentes adegas, pelos diferentes passos, etc. E nós fizemos essa recriação disso. Na altura nós, no primeiro ano, por exemplo, nós quisemos fazê-lo, mas em vez de adegas nós fizemos uma ronda cultural, onde aproveitámos espaços comunitários, que era a forja comunitária, o moinho comunitário, e em cada local, em vez das pessoas beberem vinho, bebiam cultura. Então nós tínhamos o moinho pronto a moer, tínhamos junto à forja, tínhamos ali uma simulação de como é que aquilo acontecia e tudo encenado para que as pessoas pudessem usufruir. No primeiro festival aquilo juntou umas 40 pessoas, não juntou mais. A questão é que nós estávamos no meio do percurso e o tio Mariano agarrou, chegou-se ao pé e nos disse: "Epá, é bastante gente, isto está a correr tão bem, eu quero abrir a minha adega", porque nós fazíamos isto, era abrir a adega no nosso tempo. E nós, não, isso não está previsto. Não, mas calma lá. Então passa a estar. Passa a estar. Vai já arranjar copos dos teus, Não tem. porque na minha adega tenho lá copos, mas não estou para lavar os copos. Vais arranjar copos dos teus e pronto, e aconteceu. E então aquele pequeno momento que nós imaginámos como uma recriação cultural transformou-se numa ronda que agora é das adegas também, mas transformou-se por essa atitude dele. Ou seja, se eu tiver que falar desta questão da inspiração e assim, eu falarei sempre destas situações, do caso do Zé que abriu o livro mesmo para nós descobrirmos aquilo que era. Nenhum dos membros da organização tem qualquer ligação a Rio do Norte do ponto de vista familiar ou físico, mas pronto, agora somos todos lá, somos todos Rio do Norte. Eu acho que até Bragança. Até Bragança é Rio do Norte. Nesta parte, então, também ainda estamos a fazer aqui uma pergunta que é, nesta parte de organizador de eventos, então tu já sentes mesmo aquela questão de tipo, uma coisa que quando tu programas que depois acontecem, mas depois, durante esse processo, aparecem outros ingredientes, como esse caso da adega, que, uau, se a gente não tivesse tentado fazer, ou a gente não começasse a fazer, se calhar não iria ter essa oportunidade para acrescentar valor ao vosso projeto e ir criando outras ramificações. Sim. E eu penso que quando nós estamos a falar em programar ou fazer cultura aquilo que for no sentido do ramo que for, esta questão da rede colaborativa e da forma como nós trabalhamos, eu penso que é o mais essencial. Se nós nos isolarmos e pensarmos nisso com um biguismo, as coisas não têm como ir para a frente. Não acredito nisso. Acredito sim nós fazermos as coisas com a essência. Não digo com isto que, para falarmos concretamente do caso de Rio do Norte, eu acredito que Rio do Norte é um palco. Ou seja, Rio do Norte é o palco e o lugar do festival. Rio do Norte não recebe apenas um palco. Quero com isto dizer o quê? Quero com isto dizer que nós não colocamos lá apenas um palco e fazemos acontecer uns concertos e fazemos umas atividades na rua, porque isso ali não faz sentido. Poderá fazer sentido noutros locais, até mais inusitados, mas ali faz sentido que a própria aldeia faça parte da experiência. E essa experiência só acontece se as pessoas que lá vivem e que permitem que a aldeia seja aquilo que é, participarem e tomarem parte ativa. E participarem e tomarem parte ativa não é estarem de um lado do balcão a beber copos. Para tomar parte ativa é fazerem parte da própria organização e acabar por serem as vontades deles que prevalecem muitas das vezes, mas sempre num sentido de acrescentar. Acredito que se mais pessoas fizerem essa parte de escutarem o território que têm à volta, vão acabar por colher frutos muito interessantes. Lutar por cultura no país é um desafio, lutar por cultura no interior é um ato de resiliência, de persistência. E fazer com que a arte encontre público, mesmo onde os mapas dizem que é longe. Ou seja, a cultura não é um luxo, é um direito e no interior é também uma forma de resistir. Sendo o projeto continuado, onde é que hoje, o que é que tu podes partilhar, dizer onde é que encontras motivação, o que é que tu indicas como motivador para agora preparar o próximo?
Pegando na primeira parte do que estavas a dizer, eu acho que é uma questão de memória. No sentido em que o Rio de Janeiro acaba por ser um espaço especial e é esse o tema principal, a nossa conversa. Mas a verdade é que eu tenho a certeza que todas as aldeias, não só do nosso concelho, mas também de outros concelhos, são muito especiais. E muitas das coisas que nós sentimos ali, lemos ali de coisas que aconteceram, determinados modelos de organização social e outras coisas, culturalmente muito ricas e que nós vemos em Rio de Janeiro e que aparentemente poderão não ter outras aldeias, eu acredito mesmo que elas tiveram. E acredito que, do mesmo modo como os caretos não são apenas em Pudense, ou o chocalheiro não é apenas a Bem Posta, e acaba por haver manifestações muito ricas em locais diferentes, e depois nós até podemos encontrar em outros pontos da Península Ibérica. E do mundo. E do mundo, exatamente. O que eu acho que é interessante nisto é pensarmos estes territórios como espaços geográficos sem serem isolados. Quero com isto dizer o quê? Que Rio do Norte teve a sorte de que houve gente que a gravou e que recolheu. O património musical do Rio do Norte é vastíssimo e é extraordinário e é estudado por muitas pessoas, mas deve-o a Margot Dias, que seja um cancioneiro, deve-o a Giacometti, que gravou essas canções, deve ao Domingos Moraes, deve a uma série de etnomusicólogos, deve também a parte da etnografia ao Jorge Dias, ao Joaquim Paes de Brito, a uma série de autores nos quais nós nos inspiramos muito. Outras aldeias não tiveram essa sorte. Vilarinho de Furna teve, outras aldeias tiveram. E o que eu acho sinceramente é que trabalhar nestes territórios e a motivação, não é? No fundo era também por aí que nos dá, é que nós podemos neste momento, em 2025, com muitos mais recursos e capacidades, conseguirmos trazer essa memória para o presente e dar-lhe o sentido de tradição. Porque o sentido de tradição não é nós pegarmos em algo congelado e mantê-lo congelado e dizer as coisas eram assim. Não, tradição é uma inovação constante. Aquilo que foi tradicional há 100 anos atrás, nós chamamos-lhe tradicional, o que vocês quiserem. E a geração daqui a 100 anos? O que é que vai chamar ao que nós estamos aqui a fazer? Se calhar aquela câmara vai ser um artefacto. É uma peça de museu. Portanto, ou seja, será certamente uma peça de museu, ou seja, também o que é que nós vamos entregar à geração seguinte. Então acho que o festival e outros eventos são naturalmente uma ferramenta para nós podermos criar essa tradição, então acaba por também ser muito positivo nisso. Em relação à inovação nos anos seguintes, depois também acaba por ser aquilo que uma associação sem fins lucrativos e um evento feito com muita amizade permite, que é a tal questão que falámos no início dos erros. Podermos cometer erros sem nunca desvincular daquilo que é a nossa base. Muitas vezes nós já fizemos programação que não correu tão bem, não podemos, e se alguém disser que o evento que organiza é perfeito, acho que se tentar aqui alguém a dizer isso está a mentir. Portanto, acabamos por ir aprendendo e podendo cometer esses erros e podemos ter essa liberdade, e essa liberdade também nos dá aso a mais criatividade, acho eu. Como medem o impacto do Festival do Norte no nosso território? A verdade é que ele tem vindo a crescer, não é? Eu podia responder com números, não é? Porque é fácil de o medir pela boa afluência, pelo sentido crescente que tem tido. E eu não quero parecer redundante ao dizer o que vou dizer agora, mas mede-se na percepção das pessoas. Eu, pelo menos, gosto de o medir assim. Eu penso que ele cresceu bastante em termos de entradas, apesar de ser um festival de entrada livre, ninguém cobra bilhete, não é? Mas ele cresceu bastante no público que recebe, mas a percepção das pessoas da aldeia que estão lá, como é que elas se sentem, cada vez estão mais envolvidas, também na percepção de públicos que estão fidelizados, acaba por haver ali já uma espécie de, por exemplo, no campismo, temos lá a instalação do Parque Rural de Campismo, que é do município, e nós temos ao serviço do festival durante aqueles 3 dias. Aqui acaba por haver já lá uma espécie de condomínios de malta que se junta durante o festival e junta às tendas e acaba por viver o festival ali quase como se fosse uma família já ali, ou seja, essa repetição de público é uma coisa que também nos interessa muito, significa que nós também temos conseguido manter uma determinada verticalidade na programação e fidelizar essa comunidade, ou seja, quando nós repetimos isso, quando nós temos um momento cultural um pouco mais intimista,
E estamos lá e olhamos e vemos determinados sorrisos muito sinceros e olhares completamente transparentes que nos deixam muito felizes. Ou seja, acho que pode parecer um bocado romântico, mas acho que é assim que nós podemos sentir. Acho que essa é a parte mais interessante. O que eu noto é que quase como se houvesse uma movimentação mesmo da população aqui, que está na agenda, ou seja, chega o Festival de Rio do Norte, temos que ir lá, ou juntar-nos em grupos ou individualmente, não interessa, mas é quase como já faz parte de nós, passou a fazer parte de nós, não é? Eu acho que há um informalismo muito grande ali em Rio do Norte, que é, não há uma estrutura profissionalizada, apesar de fazer um trabalho, no meu entender, bastante profissional. Mas como não existe ali uma série de ninguém é profissional, ninguém está a olhar, ninguém está a fazer aquilo com vista ao que quer que seja, de qualquer tipo de aproveitamento, essa maneira de estar eu acho que torna o festival com essa essência. As pessoas acho que se identificam e acho que essa maneira de estar faz muito falta. Não estou a dizer ao nosso território, estou a dizer à sociedade em si. Acho que essa forma de estar, e lá está, depois acaba por ser muito interessante porque é uma coisa que segue em paralelo com a vida que Rio do Norte tinha, a questão do comunitarismo e a forma como eles regiam aquela aldeia. Ou seja, quando eu digo que o festival é à medida da aldeia, é mesmo. Já começo a preocupar a nível de espaço para abranger cada vez mais pessoas, ou as dificuldades que isso pode começar a ter, já sentes? Nós agimos sempre com uma atitude muito preventiva, sempre com noção que nós não queremos que aquele seja o Rock in Rio Transmontano. Não é esse o caminho que nós seguiremos. Mas, por exemplo, este ano nós abrimos as inscrições para o campismo é grátis. E o que acontece é que nós estávamos a acompanhar o crescimento, distraímos-nos ali durante algum tempo e de repente tínhamos 500 campistas. E então nós, proativamente, parámos as inscrições, dissemos que estão esgotadas, quando nós não tínhamos colocado o limite, não é? Não estávamos a contar com tanta gente, mas nós imediatamente entramos em contato com o Serviço de Proteção Civil, com a Saúde Pública, fizemos uma inspeção no local, ou seja, que tentámos criar e reunir ali condições para poder que toda a gente estivesse lá com qualidade, com segurança, reforçámos ali uma série de medidas de segurança, com extintores, com uma série de coisas. Eu já estou aqui muito ao detalhe, mas é para vos provar que Imagina, nós temos a sensibilidade para perceber o que está por trás, seja da produção do evento ou de uma organização. Sim. Mas muitas vezes, quando as pessoas que recebem nem sempre dão devido valor ao que está por trás, àquilo que vocês passam, né? Portanto é muito interessante. Pronto, sim, nós no fundo fizemos isso, do mesmo modo que eu posso contar outro pormenor engraçado em que foi a aldeia a contribuir muito para o festival, que foi nós começámos a fazer o festival numa zona fora da aldeia, junto ao Parque de Campismo. O festival tinha dimensões para crescer e para ser um evento até comercial, no sentido em que ficava afastado da aldeia, não criava ali tanto ruído na aldeia e era possível fazer ali uma série de coisas, mas houve uma determinada fase do evento em que nós nos apercebemos que fazia falta mais aldeia no festival. E então nós trouxemos para um largo na aldeia, que é o Largo da Portelica, que é bastante reduzido em termos de espaço. Mas mesmo assim nós conseguimos adaptar, com a ajuda dos vizinhos que nos deixaram colocar uns estrados numa zona ali um bocado mais privada, mas deram-nos essa possibilidade. Nós conseguimos criar ali um espaço bastante cozy, bastante interessante, e acabou por acontecer lá. E nós, a percepção que tínhamos do festival que ia correr tão bem, foram as próprias pessoas da aldeia que disponibilizaram uma série de terrenos ali ao lado, na Faceira, que é um lugar lindíssimo do qual eu vos posso falar. Prepararam os terrenos para aquele efeito e que é 2 semanas do festival, nós já com tudo preparado, os planos de coordenação e segurança, tudo pronto, disseram, olha, temos aqui esta alternativa. Fomos ver a alternativa e de facto a alternativa era fantástica, é aquela onde acontece hoje, que é o terreno da Faceira, que é o antigo espaço das hortas comunitárias. E o festival passou por lá, entretanto na Faceira já teve 2 disposições diferentes, a deste ano foi extraordinária, ou seja, também foi sempre acompanhando o crescimento, ou seja, acaba por ser assim, se calhar num espaço onde cabia pouca gente, passámos agora a conseguir ter lá bastante,
graças a essa adaptação da aldeia. Então foram as pessoas da aldeia que deram essa solução de um espaço no interior da aldeia, que mantendo a questão de ter mais aldeia no festival, e o espaço foi esse, que era a tal faceira. E depois acaba por ser aquele lugar, um lugar extremamente simbólico, porque a faceira era a antiga horta comunitária, que é um espaço enormíssimo, e em que está dividido por diferentes chãos. Ora, os chãos cada família tinha ali um chão, o seu pedaço de terra para fazer o seu cultivo. É um excelente espaço de horta, tem muita água, e era onde no fundo iam colher o seu pão. O seu pão nosso de cada dia a dia, as suas batatas, as suas coisas. A questão é que com o passar do tempo, com o desaparecimento de muitas dessas pessoas, a questão também das vias de comunicação à cidade também acabaram por tornar alguns produtos mais rápidos e mais acessíveis. Ou seja, o nosso tempo, quando chegou à aldeia, tinha um tempo diferente, acabou por fazer com que muitas dessas hortas desaparecessem. E é muito interessante fazer uma leitura semiótica do que aconteceu ali, que foi o lugar onde antigamente crescia a cultura deles, daquela gente, agora nasce outro tipo de cultura, que também é deles, curiosamente. Mas é uma cultura que, em vez de alimentar a barriga, alimenta o coração. E nós fazemos isso, e nós tivemos essa sorte disso acontecer, e lendo as coisas desta maneira, é um espaço muito, muito especial, como toda a aldeia é. Lá está, passa a ser um dos segredos, ou seja, o envolvimento da população local tem Sim. ajudado a... Foram mesmo eles que Sentem-se trouxeram essa envolvidas. solução. E no seguimento da conversa que estávamos a ter antes, já apanhei o fio da meada, o que é que acontece? Nós já tínhamos tudo preparado para fazer no tal largo mais pequeno, mas tendendo à grande afluência, mais uma vez o José Preto disse, epá, gente a mais, não vai caber aqui toda a gente, é completamente impossível. Vamos ter que arranjar outra solução. E nós, para fora da aldeia, não vamos. Aí ele, de repente, o terreno não é que estivesse muito abandonado, mas não estava com condições para receber concertos. Ele, com um trator e com alguma ajuda, limpou aquilo, mandou umas fotografias, venham cá ver. Vês que está no ponto. E nós, chegámos lá, tem que ser aqui. Ou seja, depois tivemos que mudar os planos de segurança, tivemos que falar com as entidades todas outra vez, fazer ali algumas trocas. Mas conseguimos que acontecesse ali, e de facto aconteceu. Ali, e agora será o sítio onde continuará a acontecer por causa desse envolvimento da comunidade. Portanto, nós vamos manter essa ideia colaborativa. Muito bem. Como se constrói a programação de um festival como o do Honor? Ou seja, o que é que vocês estipulam, o que vem primeiro para a organização? Manter a linha conceptual, aquilo que vocês definiram, definir artistas ou a pedra no sapato da cultura, que é o orçamento? O orçamento é sempre muito importante, sem ele não acontece nada, mas o orçamento nunca poderá limitar aquilo que nós queremos. Claro que não vamos, e o festival se tem aguentado também um bocado por essa boa gestão de não fazermos coisas à frente daquilo que não podemos, mas não nos podemos limitar em termos orçamentais. Se não podemos fazer uma coisa com uma determinada dimensão, fazemos-la com outra. E em termos de programação, é um pouco essa questão de nós tentarmos encontrar o equilíbrio perfeito. O festival tem uma determinada gênese, começamos com a questão do tradicional, essa foi a gênese do festival, ele foi evoluindo e teve muitas fases diferentes. Por exemplo, nós, se calhar, se me perguntasse se isto que estamos aqui a fazer agora tivesse acontecido há alguns anos atrás, eu talvez não dissesse que algum dia íamos ter uma braço band no palco. E tivemos a melhor braço band do mundo, os Fanfarras de Geocarlia, nesta última edição. Ou seja, acho que acaba por ser termos a nossa linha, temos a nossa identidade, as pessoas já identificam. Por exemplo, por curiosidade, nós tivemos lá um concerto este ano que foi de música nómada, que são os Preto Picado de Leão. Uma banda completamente desconhecida no panorama local, e ainda hoje a música deles está a ecoar por aí. Muitas pessoas abordam-nos sobre aquele concerto mágico que foi, que ninguém conhecia, e agora de repente toda a gente é fã. Aconteceu ali daquela maneira. Ou seja, a programação tem uma determinada linha, nós tentamos que manter essa linha, mas dentro dessa linha cabe um mundo inteiro. É uma coisa. É interessante agora o que falaste, porque acaba por ser também uma janela aberta para a cultura. Muitas vezes a sociedade não valoriza
o artista, a arte, os artistas, a cultura, porque também não teve acesso. E o festival também vem contribuir para isso, ou seja, para olhar com outros olhos, com maior sensibilidade para O o trabalho festival, que é feito. o que estás a dizer é correto, mas também acontece o inverso. contrário, que é o festival beneficia deste mundo bonito, nessa parte em que vivemos, essa questão de uma acessibilidade muito fácil a diferentes tipos de coisas. Portanto, o festival também teve conhecimento de determinados grupos, determinadas coisas que nós já programámos, também fruto desta sociedade em que nós vivemos, em que existe uma partilha rápida. E pronto, muitas coisas felizes aconteceram também dessa maneira, portanto acaba por ser aqui acaba por ser também uma moeda de duas faces, não é? Muito bem. Então, e qual é a dica para os jovens produtores, criadores, organizadores que tens a dizer para não desistirem? O que é preciso fazer quando aparecem tais obstáculos imprevistos que eu adoro, mas que nem todo mundo gosta, claro. Qual é a mensagem, a dica? Assim, uma dica final? Sim, assim, uma dica. Bem, eu diria que sobretudo é ter um coração aberto, que é a questão de nós não entrarmos em individualismos e fazermos algo completamente colaborativo. Que é aberto ao conhecimento que as outras pessoas têm, àquilo que podem aportar. Muitas das vezes usamos chavões como toda a gente ter uma voz para expressar e coisas assim. Isso é mesmo importante. É nós termos a capacidade de ouvir, de refletir sobre as coisas e de as colocar em prática. Não termos o julgamento que nós sabemos e percebemos tudo e temos o mundo inteiro para enfrentar porque a nossa opinião é que está correta. Eu acho que isso é completamente errado. Porque nós temos que beber do passado, temos que beber do presente para podermos construir o futuro. Isto é uma frase completamente feita, mas é a maior das realidades. Ou seja, se existe algum conselho que eu posso dar é essa ideia colaborativa e de mente aberta e, sobretudo, olharmos para a cultura, para os diferentes projetos em que não temos de ter medo de errar e de podermos experimentar, de poder fazer coisas diferentes. Eu acho que essas duas situações podem dar imensos frutos. Portanto, eu diria que são as duas coisas principais. E percebermos as circunstâncias em que estamos. Começámos a conversa a falar sobre isso. Percebermos a circunstância que temos em determinado lugar e tentarmos ir por essa linha. Eu acho que isso é fundamental. Nem todas as coisas têm que ter um sustento ou uma base empírica, assim, uma coisa fenomenal. Há certa... Não tem que estar sempre bem visível. Não. Ou estipulado, digamos assim. Sim, exatamente. A música clássica não tem que acontecer apenas num auditório ou numa igreja, ela pode acontecer numa discoteca. É uma ideia. Portanto, o que eu quero dizer e passar esta mensagem é: não temos que fazer fotocópias. Não é? Temos que ter a nossa própria inspiração e fazer coisas completamente disruptivas. Exato. E nem todas as coisas têm que ter este roteiro que eu proclamei aqui durante esta sessão. Nem todas as coisas têm que acontecer dessa maneira. O que está na genes é que sim, temos de ter essa humildade para perceber que não vivemos sozinhos no mundo e temos de ter essa rede. Concordamos. Muito bom. Obrigada, David. Muito obrigado, David. Pela tua Obrigado, partilha. Um bocadinho da tua partilha. Um bocadinho da partilha e até breve, porque nós já estamos a começar. Sim, exatamente. Já até menos uma vez por ano. Ok? Ok. O ponto seguinte. Exato. Falamos daquela questão daquela lista, queremos tal artista Exato. para longe, mas entretanto foi preciso fazer Acontecer, e sim. o longe acabou por chegar e agora o que é que vamos pôr mais lá para frente, ok? Ok. Eu desde que venha para aqui para o teu estúdio não me mandes fazer cambalhota, Portanto, eu venho às vezes que me convidar. muito obrigado mais uma vez e lá em Claro. casa, Até à próxima. importante, até a próxima, não perca o próximo episódio e o mais importante é fazer sem medo. Colaborar. Ok? Colaborar e sem fazer muitas cambalhotas. Quando não der. Se for preciso fazer, Se até se faz. Se for num imprevisto. foi imprevisto, bora para as cambalhotas. Obrigado. Obrigada. Check. Às vezes é preciso. Muito bom, muito bom.